Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e traga aplicação à minha vida, à sua vida. Primeiro eu queria dizer a você que eu não tive o privilégio de crescer numa igreja protestante, evangélica, desde pequeno. Eu venho de uma família de tradição católica, de onde aconteceu o movimento de cisão, chamado Reforma. Dentro da Igreja Católico-Romana nasce o movimento protestante. Eu sou descendente de um padre Lima Verde, que nasceu na cidade de Crato, pertinho de Juazeiro do Norte. Padre Cícero é de Crato e teve o seu trabalho sacerdotal em Juazeiro do Norte. O padre da minha família, o padre Lima Verde, teve 9 filhos. Resolveu povoar o Nordeste sozinho. A média dos filhos do padre, 13, 14, 15 filhos. O meu avô Fenelon nasceu lá em Fortaleza, migrou no período da extração da borracha para o Acre, conheceu a minha avó com 14 anos, se casaram e tiveram 15 filhos. Eu tenho 72 primos de primeiro grau. Conheço todos. E os primos mais distantes que vieram dessa mesma linhagem do padre, um deles, bastante conhecido e admirado por nós, Guilherme Arantes, com suas músicas e os seus hits durante décadas. Guilherme Arantes, que ainda viaja por esse país, nos trazendo boas recordações com as músicas que fez. O Evangelho só chegou na minha casa em 1965, através da conversão da minha mãe, Laura, que era cantora do rádio, pianista, violonista, crooner de orquestra, na época que os programas de rádio eram apresentados com auditório, com orquestra. E ela converteu a Jesus Cristo ouvindo a pregação de um programa de rádio. Ligou o rádio, ouviu a pregação de um pastor batista, pastor Cristóvão Fagundes, na cidade de Santos, onde ela nasceu e onde eu vivi parte da minha infância. Minha mãe chegou em casa e disse que era crente. Depois é que nós fomos entender a dimensão disso. E o meu pai, que era muito avesso ao Evangelho, a qualquer coisa de religião, e que perseguiu a minha mãe muitos anos depois da sua conversão, trouxe muita tensão em nossa casa. Vinha conhecer o ajuntamento chamado igreja através da experiência da minha mãe. Ser igreja talvez seja uma das experiências mais fascinantes do Evangelho. Ser igreja talvez seja uma das experiências mais ambíguas e contraditórias. Não é fácil ser igreja. Eu não estou falando igreja institucional, com CNPJ, com estatutos. O corpo, o organismo vivo igreja, acabou se estruturando para poder se expressar dentro de leis de país e situações diferentes e diversas. Mas estou falando da igreja por quem Jesus morreu, por pessoas, na linguagem de Pedro, pedras que vivem. Tive algumas experiências nas missas católicas, que na época que a Bíblia era lida em latim, e a gente não entendia nada. Ouvia, participava e não entendia, e não conseguíamos compreender o conteúdo das Escrituras Sagradas. E foi na experiência comunitária que eu descobri esse privilégio de servirmos juntos a Deus, de conhecermos outras pessoas com suas histórias únicas, que conheceram a Jesus e que foram alcançados pela graça de Deus nas diversas situações diferentes. A experiência de ser igreja é uma experiência que deveria nos honrar, deveríamos nos alegrar em ter essa oportunidade de ser igreja. O problema é que nem sempre a igreja vive o melhor que ela pode viver. Quando a igreja vive o melhor que ela pode viver, com sanidade, ela abençoa as pessoas. E a igreja é um organismo vivo, relacional, onde somos membros uns dos outros, com importância, com valoração igual. Quando nós vivemos o pior, a igreja pode ser a experiência mais terrível para seres humanos.
há muitos que estão machucados, há muitos que hoje não caminham mais nas experiências tradicionais, como temos, nos ajuntamentos templários, como temos aqui essa noite. Há muitos que não querem mais caminhar com a igreja. Escrevi um livro Sem Igreja, que já está esgotado, eu trouxe poucos exemplares, mas você pode encontrar em livrarias este livro, lançado pela Mundo Cristão, para dar ouvidos a esses chamados desigrejados, que foram machucados, que saíram por causa dos seus próprios pecados, que não foram sarados e restaurados na sua sanidade espiritual, relacional com outras pessoas. Há muitos que saíram da igreja porque passaram por abusos de líderes com mau caráter, não íntegros, déspotas, ditatoriais, que atropelaram e fizeram sangrar muitas ovelhas que não querem mais caminhar na comunidade. E quando estudamos uma carta como essa de Filipenses, nós percebemos a importância de uma igreja saudável que, através do seu testemunho, da sua caminhada junto, comunitária, servindo a Deus, pode abençoar uma realidade, pode abençoar, mesmo num ambiente antagônico ao Evangelho, onde há perseguição, e era o caso aqui no Império Romano, que perseguia os cristãos novos convertidos. A igreja de Filipos era formada com muitos militares que serviram no Império Romano e que se converteram a Jesus depois, já estavam aposentados. A igreja de Filipos tinha muita gente jovem, que talvez com problemas e com desafios semelhantes aos nossos hoje aqui no Brasil, nessa realidade, de descobrir a sua razão existencial, de poder descobrir a sua vocação, de poderem descobrir a sua maneira de se sustentarem dentro da realidade do Império Romano, de poderem constituir família, de poderem construir relacionamentos afetivos. Os mesmos desafios de sobrevivência que temos num contexto como o nosso, mas aqui era um contexto de perseguição. E a igreja de Filipos era uma igreja que abençoava. Abençoava e era uma igreja de coração sensível, antenada, vendo o que estava acontecendo na expansão da igreja e reconhecendo a importância do apóstolo Paulo, que ajudou, que discipulou, que ajudou a que essa igreja nascesse em Roma, onde ele ainda não havia visitado. Ele sabia que era fundamental uma comunidade ali em Roma, que isso seria significativo para a expansão do Evangelho. E Paulo estava prisioneiro, estava numa casa prisioneiro, alguns acham que Éfeso, outros acham que em Roma mesmo, e faz uma das declarações mais extraordinárias dentro desse livro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, só vale a pena viver com Cristo, em Cristo, para Cristo. A razão da nossa existência, fomos criados para Ele, para o louvor da sua glória. E Paulo, que foi perseguidor da igreja, judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja, se tornou um cristão, encontrando Jesus no caminho de Damasco, e de perseguidor passou a ser perseguido por causa do Evangelho, e se considerava honrado por isso. Em Efésios, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz: eu, prisioneiro do Senhor, sou prisioneiro do Senhor, recomendo a vocês da igreja de Éfeso, preservem os vínculos de paz e de unidade entre vocês. Há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. Ele é Pai de todos, age por meio de todos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitam em comunidade. Servimos a um Deus que é comunidade, servimos a um Deus que é comunitário, servimos a um Deus que é família, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Paulo, prisioneiro com necessidades físicas, materiais, claro, no ambiente de prisão, ele recebe ofertas, mantimentos, roupas que vinham da igreja de Filipos,
Paulo tem uma gratidão enorme por essa igreja, tem um amor enorme pela sensibilidade, pela presença e por ter enviado Epafrodito com o suprimento que ele precisava. E essa carta é uma carta de amor, de resposta à luz da manifestação de carinho, de socorro, de misericórdia, de compaixão, de amor dos irmãos em Filipos. Paulo começa essa carta, capítulo 1, versículo 3, dando graças, orando. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra não só para essa igreja, mas palavra para mim e para você. Não há nada que possa impedir a obra de Deus de se concretizar e de se realizar totalmente na sua vida. E nós precisamos crer nisto. Não há poder do inferno que possa impedir a obra de Deus de ser concretizada na minha vida, na sua vida e na vida da segunda igreja nessa cidade. Aleluia! E aqui nós estamos servindo a um Deus que está escrevendo histórias narrativas. Precisamos ler a Bíblia dessa forma. A Bíblia não é um livro apenas de conteúdo teológico, doutrinário, e nem teve este objetivo quando foi escrita e reconhecido como vindo da parte de Deus. A Bíblia é um livro de narrativas históricas, a história que Deus escreve na humanidade, a história que Deus escreve na vida das famílias da terra, a história que Deus escreve na vida dos pais dos profetas, a história que Deus escreve em Israel, a história que Deus escreveu em Cristo Jesus, a expressão exata do seu ser, a vida e a narrativa que Ele escreve na vida da sua igreja, na vida de todos nós. É por isso que o salmista diz, salmodiai a Deus. O professor Odine Peterson diz que salmodiar é você colocar as suas histórias, a história que Deus escreve na sua vida, reconhecendo a sua presença e a sua condução na história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou plenamente certo de que Deus vai completar a boa obra na vida de vocês. O que estranhou Epafrodito é que quando Epafrodito chegou e viu Paulo, e eu imagino ele voltando para a sua igreja, o pessoal perguntando, como é que está o apóstolo Paulo lá? Eu acho que ele pirou. Ele está com sofrimento, ele está com necessidade física, material. Cheguei lá na prisão, o apóstolo Paulo está na maior alegria. E a carta de Filipos salta o tempo todo as suas expressões de alegria, de pertencer a Deus, de ser prisioneiro de Deus, e de reconhecer que ele estava ali, porque havia honrado a Deus como apóstolo, foi testemunha da ressurreição, pregava a Cristo Jesus e a sua mensagem, e sofria o que o qualificava como um apóstolo verdadeiro, sofria por causa da mensagem que anunciava. E Paulo, vibrando com a igreja de Filipos, uma igreja fiel, uma igreja que está perseverando, uma igreja sensível, Paulo faz uma declaração extraordinária, foi a única igreja que se associou comigo, a única igreja que se associou comigo neste momento do meu ministério apostólico. E a gente que vai conhecendo a vida de missionários, eu também sou um missionário itinerante hoje, um pastor, um músico. Quantos missionários estão aí abandonados, foram enviados precipitadamente pelas suas estruturas missionárias e igrejas locais, missionários abandonados no campo. Em Moçambique, quando o meu filho nasceu, eu estava ali no projeto de uma guerra civil, conhecendo vários missionários que estavam no meio da guerra, abandonados, enviados por igrejas do Brasil. Parece que é assim. Fazer a obra de Deus apesar, fazer a obra de Deus para Ele, e nem sempre contando com a igreja, segurando o outro lado da corda, com oração, com presença, com carinho, com sustento. Paulo olha a igreja de Filipos, recebe as notícias de Epafrodito e recebeu algumas notícias preocupantes. Haviam alguns focos de divisão surgindo na igreja. E esses focos de divisão estavam acontecendo na liderança da igreja. Nada de novo debaixo do sol.
Eu já participei de 5 lideranças de comunidade, de igrejas que pastoreei e outras que ajudei, que viveram divisão na sua própria liderança. Pastores com opiniões diferentes, com visões diferentes, com perspectivas diferentes do que era melhor para a igreja. E Paulo roga a Evódia e Sintique, 2 mulheres que ocupavam posição de liderança, capítulo 4, versículo 2, ele roga para que aquelas mulheres concordassem naquilo que estavam sendo e fazendo na igreja de Filipos. As opiniões, as divergências estavam trazendo rompimentos na comunidade da fé. Isso ameaçava a saúde da igreja, o testemunho da igreja de Filipos, naquele contexto de perseguição, onde todos eles, membros da igreja de Filipos, tinham consciência de cidadania. E nós, como cristãos, como seres humanos, como brasileiros, precisamos ter essa noção de cidadania e ensinar isso aos nossos filhos e àqueles que abraçam a fé no Evangelho. Porque é através da nossa presença, da nossa cidadania, de sermos sal e luz do mundo, é que vamos dar testemunho e balizando de que o reino de Deus está entre nós, no coração de homens e mulheres que têm confessado a Cristo como Senhor, como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu tenho meu voto, daqui a 4 anos eu vou ser cidadão de novo. Não! Nós somos responsáveis e poderíamos influenciar a nossa realidade, as políticas públicas que nascem nas cidades, nos estados e no nosso país. Viver de maneira digna do Evangelho é ter consciência da nossa cidadania na terra brasileira onde nós estamos e temos consciência de cidadania de uma outra pátria que nos aguarda nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para ser igreja para participar lá de algumas atividades semanais, de fazer programa para as faixas etárias, para satisfazer os consumidores que abraçam as instituições eclesiásticas. Nós não estamos aqui para isso, pastores não estão aqui para isso, estão para cuidar do rebanho, para ajudar o rebanho, para ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus. Todas essas coisas também têm o seu valor. Uma igreja bem estruturada, com bom planejamento estratégico, com organização, claro que essas coisas têm virtudes. Mas nós não estamos aqui para atender os consumidores da fé. Nem Jesus veio para ser esse garçom, perguntando se você quer suco de laranja, se você quer limonada, se você quer morango, se você quer um banco mais tranquilo ou de madeira. Não! Nós somos cidadãos do reino. E temos que seguir o Evangelho do Reino ensinado por Jesus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, no seu conhecido Sermão do Monte. Ali tem cultura prática, relacional, ética, cidadã, que promove vida em tudo que nós somos e fazemos. Aleluia! E Paulo diz: vivam de maneira digna do Evangelho. Vocês são cristãos, vocês são testemunhas, são pequenos cristos na sociedade. Não há tempo para brincarmos de sermos evangélicos, não há tempo para brincarmos de sermos crentes descompromissados, não há tempo para nós estarmos solapando a igreja nesse mercado louco, gospel de entretenimento, que tira a atenção das pessoas do Deus que nós estamos servindo, de promovermos os nossos bailinhos de entretenimento para competir com o mundo lá fora. Ora, o mundo lá fora, nós estamos aqui, as pessoas vieram desta realidade, a igreja é formada por pessoas do mundo. E é no mundo que Deus deixou que nós pudéssemos viver e testemunhar, no mundo onde nós teríamos aflições, mas onde Ele prometeu que nos guardaria, nos livraria de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Vivam de maneira digna do Evangelho. Vocês estão aí, irmãos de Filipos, há muitos cristãos que estão morrendo nas arenas, por ordem do imperador, pelo pedido e clamor do povo. Matem os cristãos. Joguem os cristãos aos leões.
Joguem os cristãos para serem traspassados com espadas, com lanças. Joguem os cristãos para serem torturados. E essa é a verdade. No momento de antagonismo e de perseguição, talvez, se nosso país houvesse uma perseguição direta, muitos de nós não estaríamos num ajuntamento como esse, não iríamos para uma celebração de um culto público, não deixaríamos os nossos filhos assistirem um culto público da fé cristã, porque eles poderiam não voltar vivos. E Paulo diz, olha o que é para eles sinal de perdição, quando o imperador ordena a morte dos cristãos, não se intimidem com os adversários. Esse sinal não é de perdição, mas é de salvação, aleluia, porque tragada foi a morte pela vitória, servimos a um Deus que venceu a morte, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nem a própria morte, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas nós estamos no bem bom aqui no Brasil, o cristão tem que morrer lá na Síria. E você vai para fora do nosso país, e quando você vê um católico que está debaixo do mesmo guarda-chuva da cruz, você abraça aquele católico e diz, eu quero caminhar com você, porque nós estamos debaixo da mesma cruz. E morrem pela fé cristã, e por causa da cruz. E aqui no nosso país, não temos nada a ver com eles. E com a comunidade evangélica, somos um povo tão dividido. E Paulo diz, vivam de modo digno do evangelho, estando ausente, ou recebendo notícias de vocês da segunda igreja, lá no Rio de Janeiro, lá em Itaperuna, que as notícias que chegam é que vocês estão firmes, juntos, não se intimidando pelos adversários, lutando juntos pela fé no evangelho, com uma só alma, louvado seja o nome do Senhor. Mas para a gente concordar, a gente precisa andar junto. A gente precisa ser família. Ora nós vamos nos machucar, ora nós vamos decepcionar, ora nós vamos atropelar o nosso irmão, ora nossa língua vai amaldiçoar em vez de abençoar o nosso irmão. O meu temperamento, não sou uma pessoa de diálogo. Eu quero servir a Deus aqui quietinho, eu quero entrar na celebração, não quero que ninguém venha me saudar com a paz do Senhor, eu não quero compromisso com ninguém, eu quero cultivar minha fé sozinho. Não dá. Deus não tem segundo plano. É sermos igreja, corpo vivo de Jesus aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. E lidarmos com as nossas diferenças, com as nossas opiniões diferentes, procurando acordo em Cristo Jesus, sentando na mesma mesa de ceia, oferecendo o pão e o vinho aos nossos irmãos e celebrando a alegria de sermos uns em Cristo Jesus. E nesse momento histórico do nosso país, com essa polarização doida, política, ideológica, eles não celebram a Deus juntos. O irmão votou no Haddad, o irmão votou no Bolsonaro. Não podemos mais sentar juntos, vamos para igrejas diferentes. Que loucura é essa? Essa situação política deixou à vista as nossas separações, as nossas chagas como igreja. Nós precisamos de cura. Nós precisamos tratar os nossos relacionamentos com profundidade, com perdão, reconciliação, honrando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos, inclusive, amar os nossos inimigos, que nos machucaram na caminhada cristã. E Deus pede de mim isso o tempo todo, em todas as experiências que tive com igrejas locais, onde fui abençoado por irmãos, onde irmãos também me machucaram, e onde também eu machuquei. O que Paulo diz? Visto que há a presença de Cristo entre vocês, e a exortação com a presença de Cristo, visto que há consolação de amor, visto que há comunhão do Espírito Santo, visto que há sentimentos profundos de compaixão que vocês têm construído na caminhada como igreja, completem a minha alegria,
para que vocês tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando uma mesma coisa, chegando a acordos. Como é que eu posso fazer isso, pastor Nelson? Eu sei, Cristo está aqui, temos vínculos de amor, o Espírito Santo está aqui, temos tudo para preservar a unidade e não conseguimos. Como é que nós podemos fazer isso de maneira prática? O apóstolo Paulo nos ajuda também no texto. Não façam nada por rivalidade, nem por orgulho. Façam com humildade e considerem os seus irmãos superiores a você mesmo. Como considerar superior? Eu tenho 20 anos de vida cristã. Eu estudei a Bíblia, eu fiz mestrado e doutorado. Como é? Como que eu vou considerar uma pessoa que chegou agora e dar o mesmo valor a ela? O texto diz, não façam nada por rivalidade, por vanglória. Considerem os seus irmãos, as suas irmãs superiores a você mesmo. São dignas, expressam o poder criador e criativo de Deus. Cada um não se preocupe somente com o que é o seu, mas também com o que é dos outros. Você quer ser feliz? Você está numa série de reflexões sobre felicidade. Ame a Deus e ao próximo como a você mesmo. Ah, entendi. Eu tenho que olhar o outro. Eu tenho que olhar a dor do outro, a realidade do outro. Quando eu conheço a experiência, as histórias difíceis de vida de algumas pessoas, os meus problemas se tornam insignificantes. Valorizem cada um dos seus irmãos, acolha-os, ouça-os, ouçam as suas opiniões. E você que também tem opiniões, procure chegar a acordo e consenso, preservando a unidade na igreja. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. E aí, meus irmãos, eu tenho que abrir meu coração. A adoração de hoje na igreja, com as letras que tem nas músicas que são traduzidas, elas não nos ajudam. Porque é tudo Cristo para mim, é tudo que se faz para mim, é uma adoração antropocêntrica, o homem está no centro disso, Deus está a nosso serviço, Deus me ama, eu quero te ver, eu quero te abraçar. Não vai ver. Nós servimos a um Deus que ninguém viu jamais. E você ainda vai ver essa pessoa na vida de um ser humano e de uma comunidade que se chama Igreja Corpo de Cristo. Quer abraçar Deus? Quer beijar Deus? Abraça o seu irmão. Quer abraçar Deus? Quer beijar Deus? Beije o seu irmão. Aprenda a amá-lo. Quer que as pessoas conheçam Jesus Cristo, que nós também não vimos? Convide para que eles caminhem conosco 6 meses, 1 ano, e eles vão começar a perceber que Jesus está presente aqui. Pessoas que se perdoam, pessoas que confessam pecado um ao outro, pessoas que se ajudam, pessoas que não deixam faltar nada para ninguém, que são atentas às suas necessidades. Olha, eu estou vendo Jesus. Eu estou vivendo entre vocês, e eu sei que Ele está vivo entre vocês. Houve quebras, houve separações, houve adultérios, jovens ficaram grávidos, foram acolhidos em amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Paulo diz, e eu termino nossa reflexão. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, versículo 5. Que não julgou como usurpação, que era Deus e não considerou o fato de ser igual a Deus, ou algo que devesse se apegar à sua própria divindade. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e assim
na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Temos que aceitar a Cristo como Deus, amém. Temos que aceitar a Cristo como Salvador, amém. Temos que aceitar a Cristo como Senhor, assim seja. Mas temos que aceitar a Cristo como um Deus que se fez homem, 100% homem, e aceitarmos a humanidade de Jesus. Porque quanto mais humanos nós formos, e sensíveis na nossa humanidade, nós nos tornaremos mais parecidos com Jesus, e a sua glória há de se manifestar naquilo que somos e naquilo que fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho o mesmo pensamento, a mesma atitude mental. Eu preciso preservar a unidade com meu irmão, custe o que custar, porque essa unidade já existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus na sua oração sacerdotal disse, eu e o Pai somos um, vocês então vivam em unidade, sejam um também, para que o mundo creia que eu vim da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou participar da mesma banda, sabe? Eles tocam diferente, eles gostam de outras músicas. Não, eu vou ter a minha, eles vão ter a deles. Não dá para fazer nada junto. Como não? Não dá para participar daquele ministério de serviço, naquele projeto social junto, naquele projeto missionário. Tem pessoas ali que eu não me dou, que eu não penso igual. São pessoas que têm grandes diferenças comigo. Não. Tu no teu cantinho e eu no meu. Não. Igreja é para aprendermos a andar juntos. Por quê? Porque Jesus nos ensinou o caminho e o jeito de conseguirmos andar juntos. Nos humilhando, valorizando o outro e exercitando a nossa humildade constantemente, abrindo mão dos nossos interesses, assumindo a forma de servo. Você quer ser feliz, meu irmão e minha irmã? Sirva a Deus. Viva para o outro e para o próximo. Cuide do teu coração também. E seja cuidado por aqueles que você agora valoriza, que você considera que são superiores a você, que precisam ser honrados, amados e acolhidos como você. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele diz que vocês vivam transformados o tempo todo em vossa mente pela palavra de Deus, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa versão e tradução melhor, vontade que é boa, agradável e perfeita para Ele. Porque nem sempre a vontade de Deus é boa e agradável para você. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para Ele. E Deus, com sua graça, nos ajudará a assumirmos a forma de servos e preservarmos a unidade, para que o Evangelho cresça, progrida, e que nós vivamos como cidadãos responsáveis, que amam a Deus, que servem a Deus no nosso país, porque nós temos uma outra perspectiva, uma outra esperança de uma pátria que nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe ricamente a todos vocês, a todos nós que precisamos desesperadamente de Jesus. Amém.